O que você faria se chegasse em casa e encontrasse uma menina no seu portão, dizendo que aquela casa era sua? Foi o que aconteceu com Sandra, e essa é a sua história. Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Estava voltando do trabalho. Devia ser mais ou menos 9 da noite. A rua estava deserta, pois chovia muito e fazia muito frio. Era o ano de 1996. E quando me aproximava do portão da minha casa, ouço: "Moça, me ajuda. Estou chamando minha mãe, mas ela não escuta. Não sei o que aconteceu." Olhei assustada, pois diante de mim havia uma menina que deveria ter uns 10 anos. Ela estava vestindo um pijama, estava toda molhada, tremia de frio e chorava. Me aproximei dela e perguntei o que tinha acontecido. Ela, meio confusa, disse: "Eu não sei. Estava dormindo e acordei aqui. Acordei fora da minha casa. Estou chamando minha mãe, mas ela não responde." "Onde você mora, pequena?" "Aí, nessa casa." Ela estava apontando para minha casa. Foi assim que deu início ao maior mistério que já aconteceu comigo. Meu nome é Sandra. Hoje sou casada e tenho um filho. Mas na época, no ano de 1996, eu estava com 19 anos, trabalhava e fazia faculdade. Morava com uma amiga na cidade de São Bernardo, em uma casa que ganhei do meu pai. Dividia minha casa com Letícia, por opção, pois com 19 anos achava que já era adulta o suficiente para me bancar. Trabalhava no escritório de advocacia do meu pai e fazia faculdade de Direito. Lá no escritório eu era recepcionista e ganhava um salário que dava para me manter. Nesse dia não teve a última aula, então cheguei cedo em casa. Me lembro que estava muito cansada, com frio e sono. Letícia, minha amiga, trabalhava à noite em um hospital. Ela era técnica de enfermagem. Quase não nos víamos, pois ela trabalhava à noite e eu de dia. Bom, voltando, eu disse para a menina que aquela era a minha casa. Então ela foi para perto do portão e começou a gritar pela mãe dela. Como estava chovendo muito e fazia frio, e como a menina estava descontrolada, abri o portão e entrei com ela. E assim que abri a porta, ela entrou correndo e desesperada chamando pela mãe. Mas logo parou confusa e disse: "Por que tem outros móveis na minha casa? Cadê minha mãe?" Tentei explicar a ela que aquela era a minha casa, mas a menina estava muito nervosa e nada do que eu falasse entrava na cabeça dela. Então, sem mais o que fazer, disse a ela para ir tomar um banho quente, que eu iria preparar uma cama quentinha para ela dormir e descansar, e que na manhã seguinte eu iria procurar a mãe dela. Ela se acalmou um pouco e assim foi feito. Quando ela pegou no sono, liguei para Letícia e expliquei a situação a ela,
pois não queria que ela chegasse em casa e visse uma menina dormindo na sua cama. Depois liguei para o meu pai, que era advogado, e expliquei toda a situação a ele. Meu pai levantou a hipótese da menina ser uma sequestrada que conseguiu escapar. Por isso ela estava confusa assim. Essa também era a minha opinião. Disse a meu pai que não iria ao trabalho no dia seguinte, pois Letícia não poderia ficar com a menina. Ela tinha que dormir, pois trabalhava à noite. Combinei com meu pai e no dia seguinte ele iria na minha casa para vermos o que fazer. De manhã, quando Letícia chegou, expliquei a ela toda a situação. E mais tarde, quando meu pai chegou, ficamos na cozinha, discutindo o que faríamos. Esperamos a menina acordar e tentamos extrair dela o máximo de informações, mas a única coisa concreta que descobrimos foi o seu nome completo e o nome de seus pais. Ela também falou que seu pai era engenheiro, mas não soube dizer onde ele trabalhava. O curioso é que ela teimava em dizer que aquela era a sua casa. Resolvemos ficar com ela até saber o que fazer. Meu pai, como advogado, nos instruiu para que não falássemos com ninguém sobre tudo aquilo, até encontrarmos a família da menina. Eu fiquei cuidando dela até que tudo fosse resolvido e confesso que desenvolvi um carinho muito grande por aquela menina. Ficávamos muito tempo juntas. Ela me falava da escola, dos amiguinhos, da convivência com os pais. Cada coisa que ela falava, nomes de amiguinhos, nome da escola, de professores, eu anotava tudo e passava para o meu pai, mas não estava adiantando nada, pois por mais que tentássemos, não conseguíamos encontrar nada sobre essa menina. Era como se ela não existisse. Meu pai tinha amigos na polícia que estavam nos ajudando e eles também não conseguiam nada. A menina continuava afirmando que aquela era a sua casa, que o quarto de Letícia era o dela e o meu, o dos pais dela. Todo dia ela perguntava pelos pais e eu não sabia o que responder. Sei que contando assim, em forma de relato, dá a impressão que não estávamos fazendo o possível, mas eu juro, estávamos e não sabíamos mais o que fazer, pois essa menina parecia ter surgido do nada e ela não tinha nenhum registro. Bom, não aqui nesse mundo. Foi assim durante um mês inteiro. Eu e Letícia já estávamos acostumadas com ela ali. Me apeguei demais àquela menina. Seu nome era Súria. Ela era muito dócil e comportada. Dava para perceber que ela vinha de uma boa família. Mas onde eles estavam? Já estava acostumada a fazer o seu café da manhã e ela, com um sorriso lindo, me falava: "Obrigada, tia Sandra, você é muito bondosa." Ela sempre me agradecia desse jeito. Um dia, era uma quarta-feira, Súria acordou e, como sempre, fiz o seu café da manhã. Ela tomou e foi para a sala assistir TV. Foi uma manhã normal. Deu a hora do almoço, ela almoçou e foi dormir, como sempre fazia. Como ela dizia que o quarto de Letícia era dela, deixamos ela ficar lá e minha amiga estava dormindo comigo. Súria então foi para o quarto dormir um pouco. Passado um tempo, Letícia acordou. Ficamos conversando um tempo, então deu a hora dela ir tomar banho para trabalhar. Só então me dei conta que Súria estava dormindo demais.
a tarde toda. Então fui acordá-la, e quando entrei no quarto, ela não estava lá. No começo, achei que tivesse acordado e ido ao banheiro, mas procurei por tudo, eu e Letícia. E outra, não tinha como ela ter acordado e saído, pois só tinha uma porta. E Letícia e eu não saímos da sala por toda a tarde. E como da primeira vez que do nada ela apareceu, do nada ela se foi. Já se passaram muitos anos. Durante muito tempo, eu e meu pai procuramos por qualquer pista que desvendasse esse mistério, mas nunca conseguimos nada. O tempo passou, me casei e fui morar em outro lugar. Letícia também se casou e foi morar em outro estado. Aluguei aquela casa e durante muito tempo ela ficou sendo alugada. Até que meu filho cresceu e entrou na faculdade. E como aquela casa era próxima à sua faculdade, ele foi morar lá. Ele trabalhava no escritório que foi do meu pai e que agora era o meu, e só ia para casa para dormir mesmo, bem semelhante ao que eu fazia na idade dele. Devo dizer que quando Letícia saiu de lá e eu resolvi alugar, a casa foi toda reformada. Então, o que vou contar agora não tem razão nenhuma de ter acontecido. Um dia, depois de quase 30 anos que tudo aconteceu, depois de várias reformas e diferentes pessoas morando naquela casa, depois que meu filho resolveu sair dali para morar com a namorada, resolvi pintar para alugar mais uma vez. O rapaz, quando acabou de pintar, me avisou. Fui lá para ver como estava e ficou do jeito que eu queria. Olhei cada cômodo, estava com meu marido e ele também aprovou. Bom, tudo certo então. Meu marido acertou tudo com o rapaz e estávamos para ir embora. Começamos então a fechar todas as janelas. Eu fui fechar os basculhantes da cozinha, enquanto meu marido e o rapaz foram fechar as janelas dos quartos. Foi quando o rapaz veio nervoso, me dizendo que a parede do quarto, que foi de Letícia, estava toda riscada. Mas como, se ele tinha pintado tudo e só quem estava ali éramos nós, e há alguns segundos estava tudo em ordem. Fui com meu marido ver e quase parei de respirar. No meio da parede tinha um enorme coração e dentro dele estava escrito: "Obrigada por tudo, tia Sandra. Você é muito bondosa. Saudades."